Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui no meu pré-soninho e para trazer algumas coisinhas da lei do tempo. Faz tempo que eu não falo sobre o Tzolk'in, o sincronário da paz. Teve motivos bem significantes para eu parar um pouco de falar sobre a lei do tempo, né, aqui. E desde que a gente desfez o grupo presencial, do grupo de estudos da lei do tempo também. E não só na lei do tempo, tá, gente? Em várias situações a respeito de conhecimento. Eu gravei um vídeo falando sobre fundamentalismos. Quem não viu, volte duas casas, que tá lá o vídeo sobre fundamentalismo. E o que eu vou levantar aqui sobre a lei do tempo, e pelos motivos de eu ter parado de falar um pouquinho, não quer dizer que eu parei de vivenciar as práticas da lei do tempo, que eu deixei de viver isso na minha vida. Vivo isso, né? Acesso a essas vibrações com frequência diária, porém parei de compartilhar, né? Dei essa pausa um tempo aí. E a principal questão, gente, é justamente isso, sobre o fundamentalismo. A gente vai ver que em várias linhas de conhecimento, a gente vai ter questões que as pessoas às vezes se apegam demais, não necessariamente aquele que trouxe esse conhecimento ou destrinchou, mas se apegam demais a determinados conceitos, a práticas e se tornam fundamentalistas daquilo, né? Eu dificilmente vou ser fundamentalista de algo. Você vai ver eu defendendo veementemente alguma ideia aqui como se fosse uma verdade única e absoluta. Porém, na lei do tempo, existe isso também, né? Aqui tem um livrinho que é meu livrinho de cabeceira, fica sempre comigo. E muitas das informações que eu vou trazer aqui é desse livro. Não é necessariamente das coisas que as pessoas que falam sobre a lei do tempo, dão os cursos sobre a lei do tempo, falam. Mas eu vou trazer as origens a respeito disso e dos meus conhecimentos de antropóloga também. E eu vou contar polêmicas, vou falar de tretas da lei do tempo, dos antropólogos, dos estudiosos, etc. E por que nesse começo de ciclo, né? Nesse começo de ciclo de tormenta rítmica, eu tô trazendo isso. Justamente por isso, né? A mudança, a transformação vem nesse ciclo aí de 364 dias mais um, vem falar dessa tormenta, né? Dessas mudanças, dessa transformação e dessa catalisação. Eu vou falar como eu, Kim, percebo, né? Esse recurso que o doutor José Arguelles trouxe para gente. Eu entendo esse conjunto de sincronários e de práticas e vivências diárias como um recurso para a gente acessar as leis de vibração e de harmonia cósmica, né? Para a gente fluir. E é um recurso que ele é muito útil para grupos sociais que são muito mentais, né? E a gente sabe que nós que vivemos desse caldo, que vemos esse caldo cultural de origem judaico-cristã ocidental, a gente é muito mental e a gente é muito do indivíduo. Então, recursos físicos, matemáticos, recursos físicos, não falo, não é físico necessariamente de física, né? Mas no caso da lei do tempo tem muito, né? Mas coisas palpáveis, materiais, são necessários para a gente acessar isso. Viver no tempo natural precisa de um sincronário? Não, não precisa, gente. Não precisa de nada, não precisa de sincronário, não precisa de calendário, não precisa. Quando você entra nessa vibração rítmica da lei do tempo, você não precisa de recursos, né? Só que a maioria das pessoas que estão aqui, essas formas, né, esses instrumentos, eles auxiliam a gente, né, como instrumentos de auxílio para a gente acessar essas vibrações. E são instrumentos mágicos, muito úteis. Eu adoro instrumentos, né, nesse sentido.
E quando eu falo de lei do tempo é isso, com essa consciência de que isso é mais um instrumento, né? Eu não sou a única pessoa que, aliás, eu falo até pouco da lei do tempo aqui. E tem alguns estudiosos da lei do tempo, alguns professores de lei do tempo, que inclusive eu vou deixar aqui o arrobinha deles, que são alguns que eu gosto muito, que compartilho de algumas ideias, né? Deles, acho muito legais, alguns são muito didáticos, a gente fala assim, é complicado, né? Assim, é um novo, né? É um novo recurso. Aprender o calendário gregoriano, que é o que a gente mais usa, ele é extremamente complexo, né? Outras formas de ler o próprio calendário gregoriano, que tem outros povos que utilizam outras formas de ler, também é complexo. A gente vai em outros locais, em outros povos que têm outras estruturas de, de acesso, né, de vibração da dimensão do tempo, vai ter os seus métodos, e quando você tem outro recurso, a hora que você vai aprender um novo, se torna automaticamente um pouquinho complicado, mas nada que se debruçalhe um pouquinho, né, para entrar naquela forma de entendimento não auxilio. Eu vou começar pelo que eu gosto, tá? O que eu adoro da lei do tempo, né? Desse conjunto de sincronários que o José Arguelles canalizou, adaptou, né? É uma adaptação, é um reencontro, um novo acesso, né? E outras práticas de conexão espiritual, né? De conexão cósmica que ele trouxe que coloca a nossa mente num estado de vibração mais harmônica, né? Nós precisamos, né? Nós que vivemos nesse meio social moderno, capitalista, cheio de crenças, né? E conjuntos de determinações, recursos para acalmar a nossa mente, para deixar ela num estado de tranquilidade, para a gente conseguir acessando essa vibração da natureza, e daí que vem a ideia de tempo natural, né? É muito importante a gente entrar nessa vibração, nessa qualidade. O que eu acho mais mágico que o olhar do José Arguelles detectou nisso, né? E ele identificou isso nos sincronários maias e fez algumas adaptações de alguns desses sincronários e de outros sagrados saberes do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, né? Dos sagrados saberes orientais, e que ele colocou dentro dessas práticas e das coisas que ele canalizou também a partir de acesso dos povos das estrelas, de uma forma bem interessante, bem válida, né? Essa ideia de que tempo é arte e de que isso que a gente compreende enquanto dimensão da criação do divino está nessa qualidade artística, de harmonia, de equilíbrio, né? De perfeição divina. E eu vou colocar aqui a palavra Deus, que acho que é mais comumente, né? Mas pode ser força da criação. Mas essa matriz divina de força de criação, como ela tem qualidades, né? E aspectos que se replicam em fractais dentro das dimensões multitemporais aí, né? E essa dimensão é a dimensão desse tempo, né? Desse tempo multidimensional. Acho que essa foi a grande sacada mágica dele, né? Porém, como eu digo, quando a gente entra numa ideia que a gente acessa uma epifania, né, e a gente tende a se deslumbrar, e aí o cuidado aí com os fundamentalismos. Tem alguns aspectos que eu não abraço eles dentro da lei do tempo. Um deles é a ideia de que substituir o calendário pelo sincronário vai mudar a lógica de acesso psíquico da civilização, né? Tipo, você muda o modo de medir e a sociedade se transforma. Você muda um instrumento e a sociedade se transforma, né? O que eu tenho observado
como antropóloga, né, como cientista social, né, os estudos históricos aí, a gente vê que é justamente o contrário que acontece, né? A sociedade passa pelos seus anseios revolucionários, né, de transformação, e aí sim, você muda a qualidade de conexão com o tempo. E quando você muda a sua qualidade de conexão com o tempo, você também muda os seus instrumentos de acesso. Isso é simples de se observar, gente. Em 2019, eu fui fazer uma iniciação numa aldeia lá no Acre e eles não tinham nenhum método de medir nada, não tinha calendário, não tinha sincronário, não tinha nada. E eles viviam no tempo da natureza. E a dinâmica deles de conexão com a floresta, com o rio, com a vida, com a espiritualidade, era extremamente harmoniosa dentro da aldeia, né? Essa aldeia que ficava lá no meio da floresta amazônica, lá no Acre. Não tinha instrumento nenhum, não tinha. Assim, se eles começaram a medir isso quando eles entraram em contato com a civilização branca, né? Com os povos colonizadores, invasores, né? E a partir daí eles começaram a medir, mas somente aqueles que saíam da aldeia para funções específicas fora da aldeia. E começaram, e a partir do momento, né, em que eles começaram a adotar hábitos desses povos estrangeiros, que eles começaram a usar essa medição de tempo gregoriana. E só essas pessoas, né? As pessoas que habitam a aldeia não usam. Eles não contam a idade deles, tipo, aniversário. Não existe isso, né? Não existe essa ideia. Então, esse é um dos motivos também, né? Isso eu falava muito nos estudos do grupo fechado, né? Que é uma ideia que eu não compartilho com o José Arguelles. Isso é uma coisa que é dito nesse livrinho aqui. Esse livro tem muitas coisas legais. Por favor, leiam, falam, tipo, como que o calendário representa, né? Essas formas de controle da sociedade, principalmente, né? Através da ideia do tempo é dinheiro. Então, você tem um tempo materializado, linear e capitalizável, né? É um tempo que você pode ganhar ou perder, e totalmente dissociado da ideia artística dessa força da criação, que é o tempo divino, né? Que é uma força de criação. Então, esse é um ponto, né? Eu não consigo compartilhar dessa ideia, gente. Não adianta, tipo, não é porque você mudou um instrumento e não tem nem como, as pessoas nem vão conseguir mudar o instrumento antes de mudar a forma de ser, a forma de habitar, né? De se movimentar e de acreditar. Aí sim, pode até mudar. E eu digo até mais, né? Eu vou além nessa ideia. Eu acredito que quando a gente conseguir realmente revolucionar a nossa conexão com o tempo, né? Com o tempo da natureza, com o tempo divino da criação, todas as demais formas de medição e de acesso vão ser desnecessárias. Relógio, calendário, a vibração vai ser fluida, né? Vai ser um surfar na onda do tempo. Enquanto a gente não aprende a surfar na onda do tempo, a gente vai caminhando pelas ondas encantadas, né? Dos sincronários. Então é isso, é um pouco sobre o que eu queria falar a respeito da lei do tempo, por que eu dei essa paradinha. Tem alguns arrobas aqui, né, compartilhados aqui na descrição desse vídeo. Sigam essas pessoas, porque eu acredito que são as que compartilham isso de maneira mais didática, de uma forma que são ideias que eu também compactuo com elas, que eu acho legal, assim, essa forma, e eu acho didático, acessível,
e tem uma fluidez aí, né? São ideias dentro da lei do tempo que eu compartilho. Está bem? Então é isso. Estou aqui, é noitinha, estou indo naná, mas isso daqui fica disponível para sempre aqui enquanto não suma, né? Enquanto esse recurso midiático não desapareça. Então, vou continuar falando da lei do tempo de vez em quando por aqui, não vai ser com tanta frequência, mas enquanto a gente estiver nessa vibração dessa mídia que está totalmente inserida na vibração que não é da lei do tempo, a gente vai dando dicas da lei do tempo aqui também, tá bem? Gratidão em Lakesh.